Amém, irmãos. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Vou convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. Tito quer orar. Os irmãos acharam? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo diz o seguinte: para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Queria me ater apenas ao finalzinho do versículo 15. Casa de Deus, que é a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos retomar, a nossa série de estudos. Os irmãos estão lembrados aí dessa imagem? Nós tínhamos a quinta reformada, E agora nós vamos ter o estudo, a sequência da quinta, vamos ter na terça-feira, tá certo? Então, nós vamos continuar com os nossos estudos, aquele texto lá que nós vimos, que os irmãos já receberam em mãos, tá bom? E hoje nós vamos estudar sobre a doutrina da igreja. Aí o Igor pode passar o próximo slide. Nós vamos estudar sobre a eclesiologia reformada. Deixa eu explicar o que significa a palavra eclesiologia. Isso é uma palavra grega, tá certo? Que é a área da teologia cristã que estuda sobre a igreja, ou a doutrina da igreja. Eclésia, essa primeira porção aí, no grego é igreja, e logia é estudo, tá certo? É a junção de duas palavras. Então, eclesiologia significa estudo da ou sobre a igreja. Sua história, suas mudanças, crises, impactos na sociedade antiga e atual, doutrinas da igreja, os propósitos da igreja, entre muitos outros aspectos. Tá bom? Então nós vamos iniciar hoje uma série de estudos sobre a igreja. Mas aí surge uma pergunta. E aí Igor pode passar a pergunta. O que é a igreja, irmãos? É estudo, tá certo? Do jeito que fazíamos na quinta, vamos fazer na terça. O que é a igreja? O que você diria ser uma igreja? Pode falar, irmãos. Um de cada vez, para não tumultuar ninguém. O que é a igreja, irmãos? Corpo de Cristo. Pronto. Um falou. Outra pessoa, o que é a igreja? Somos? Eu estou lutando com o ventilador aqui. Somos nós. Bom, muito bem. O que mais? Se reúne os santos para orar. Irmão Simone. Congregação. Muito bem, os irmãos estão afiados. Eu queria trazer uma definição que eu achei interessante. Os irmãos estão lembrados desse livro aí? Nós estudamos no ano passado, A Treliça e a Videira. Qual é a diferença entre a treliça e a videira? Quem é a treliça e quem é a videira? Isso. E a treliça? É. Muito bem, a estrutura. Esses dois autores desse livro que nós já estudamos no ano passado, ele diz o seguinte: a igreja é um grupo de pessoas que sabem que foram amadas por Cristo e começaram a amar, e esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, começaram a amar umas às outras dessa maneira. Que maneira? A maneira como nós fomos amados por Cristo, nós também devemos amar uns aos outros. Isso é igreja. A palavra no grego, eclésia, igreja, significa assembleia, como os irmãos já disseram, reunião e congregação.
Logo, meus irmãos, a igreja não é o prédio. A igreja não é a treliça. A igreja é a videira. Na teoria, quase todo mundo vai dizer que é verdade. Mas na prática, o discurso muda um pouco. Quer ver um exemplo? Se alguém dissesse aos irmãos que aqui estão, se perguntasse, de que horas você vai estar na igreja? Qual é o pensamento da igreja aí? A treliça ou a videira? A treliça. Você marca uma visita com alguém e chama outra pessoa para ir nessa visita. E você marca em tal horário, o ponto de encontro é na igreja. É a treliça ou é a videira? A treliça. Os irmãos percebem como no discurso muda um pouco. É interessante porque há cerca de 5 dias atrás, provavelmente os irmãos já estão cientes, uma certa cantora do mundo do secular comprou uma igreja e deu de presente a uma pastora. Não sei se os irmãos estão cientes, né? Isso aí foi nas mídias sociais, né? E alguns pastores refutaram essa ideia de que você pode comprar a igreja, porque a igreja são as pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo. Mas foi publicado, né? Temos a tendência de assimilar a igreja com um local de reunião, e não com as pessoas. E hoje eu queria tratar justamente, meus irmãos, sobre esse ponto importante, que nós precisamos fazer distinção entre a treliça e a videira. Nós precisamos compreender que a igreja são as pessoas. E eu vou trazer alguns pontos importantes, para que nós possamos mudar a nossa mentalidade em relação à igreja. Mas antes, eu queria pedir ao presbítero Cícero que abrisse e lesse 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pode passar, Igor. O próximo texto, isso. Eu vou pedir à irmã Inácia para ler Efésios, capítulo 5, versículo 25. E vou pedir a Natália para ler Efésios 4, 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e o versículo... Cadê? Oscarzinho? Cadê o microfone? Trouxe? Ah, está aqui. Oscarzinho está mais jovem, né? Está jovem para trabalhar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. A quem Pedro chama de casa espiritual? A treliça ou a videira? Quem, irmãos? A videira. Então Pedro está dizendo que nós, as pessoas, é que somos casa espiritual. Cristo não se entregou por um lugar. Cristo não se entregou pela estrutura. Cristo se entregou pelas pessoas, ou por um povo específico. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossas mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Perceba que Cristo se entregou pela igreja, pelas pessoas. Parece, meus irmãos, que eu estou chovendo no molhado, não é? Parece que eu já estou falando algo que os irmãos já sabem, mas queria trazer outro exemplo. Se alguém perguntasse como está a sua igreja, o que você falaria?
Vamos trazer um exemplo. Talvez você ouviria respostas do tipo: a igreja está bem, estamos ampliando o ambiente, estamos reformando, estamos pintando, estamos procurando bancos novos, ar-condicionado para climatizar a igreja. Talvez os irmãos iriam ouvir: a igreja está bem, estamos crescendo numericamente. Mais uma vez, o ponto não é criticar quem tem essa perspectiva ou essa percepção de que a igreja é a estrutura, tá certo? O ponto desse estudo não é criticar aquelas pessoas que têm a mentalidade de que a igreja é o ambiente, o lugar. O que eu queria enfatizar nesse primeiro estudo sobre a doutrina da igreja é justamente o ponto principal da igreja, que são as pessoas. Quando nós nos preocupamos demais com a estrutura, nós deixamos de nos preocupar com as pessoas. E nós precisamos investir em pessoas. Quando nós compreendemos que a igreja são as pessoas, ou a reunião do povo de Deus, nós nos preocupamos e investimos mais no lugar das pessoas. Porque a igreja sobrevive sem lugar, ou sem local. Mas a igreja não permanece sem as pessoas. A nossa geração, grande parte da liderança da nossa geração, se preocupa demais em investir em estrutura, mas investe pouco em pessoas, ou nas pessoas. A igreja é então a reunião dos discípulos de Cristo, que buscam crescimento de todos os membros da igreja. Nós devemos tratar todos de igual forma. Efésios capítulo 4, versículo 15 e o versículo 16. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que coisa importante, interessante, Paulo diz nesse versículo 16, de Efésios capítulo 4. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo ajuste de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Ou seja, todos os membros da igreja são igualmente importantes. Aprendemos que a igreja são as pessoas e que todas as pessoas devem ser igualmente tratadas, porque toda a membresia, cada membro, cada parte, como Paulo diz, cada parte junta-se a toda junta e forma todo o corpo de Cristo Jesus. Pode passar aí. Olha o que o autor novamente diz. Quando fixamos o pensamento nas pessoas da igreja, isso muda o nosso foco para colocarmos em primeiro lugar e edificarmos ministérios ao redor delas. E aí surge uma pergunta, meus irmãos. Com que tempo ou com que frequência nós temos investido nas vidas das pessoas? Com que rapidez nós temos investido na vida dos membros da nossa igreja local? Entendendo que a igreja são as pessoas, são os membros, que fazem parte do corpo de Cristo, e que todos os membros são igualmente importantes. A pergunta que surge é: com que frequência nós nos preocupamos com os membros da igreja? Com que frequência nós investimos na vida de uns para com os outros? Mas por que é importante aprendermos sobre a igreja? Pode passar aí. Por que é importante? Por que é importante, irmãos, aprendermos sobre o que é a igreja? O que os irmãos acham? Um de cada vez. Começando por Cícera. Por que é importante falarmos sobre a igreja? Isso parece ter sido um tema
pouco falado, pouco pregado nas próprias igrejas, não é? Por que os irmãos acham que isso é importante? Eu queria trazer pelo menos 3 pontos. Por que é importante falarmos sobre a igreja? Pode passar. Muito bem. Olha aí, tá vendo? Só encorajar os irmãos. Porque me faz diferenciar o que é uma igreja bíblica. Quando eu não sei o que é a igreja, eu penso que a igreja é a estrutura. E quando eu conheço o que significa ser igreja, eu passo a compreender biblicamente o que é uma igreja autêntica, verdadeira, genuína. Uma das consequências que a pandemia nos trouxe, entre tantos males, né? Mas foi o desastre no significado de ser igreja. Dentre os debates que surgiram na pandemia, um deles foi acalorado em relação à igreja, sobre se existe ou não igreja virtual, culto virtual. E aí, irmãos, adentrou nos sacramentos, porque até os sacramentos foram afetados por conta dessa divergência sobre o significado do ser igreja. Cada um na sua casa, né? E aí fica o ministro de cá, na hora do batismo, jogando água de cá, e a pessoa de casa jogando água nela mesma. Os irmãos ouviram relatos desses? Já aconteceu, irmãos, de um pastor fazer aí uma estripulia. Jogava água do lado de cá e a pessoa em casa jogava nela mesma e estava batizada. E da ceia, o ministro partiu o pão de cá, do lado de cá, e a pessoa de casa comia o pão em casa. E um relato muito próximo de nós, em que o pastor ficava no portão da igreja, fazendo drive-thru de ceia. Os irmãos vinham no carro, deixavam o dízimo e recebiam a ceia em mãos, dentro do carro, das mãos do próprio pastor. Perceba como esse assunto ele é importantíssimo. A igreja, ela é reunião. Quando nós compreendemos o que é ser igreja, nós conseguimos diferenciar o que é uma igreja bíblica pela palavra de Deus e o que é a igreja inventada por homens. Se a igreja é assembleia, ela é reunião, isso significa dizer que a igreja bíblica é física e não virtual. Ela está junta. É um povo reunido. Olha o que Paulo diz, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Vou pedir para Igor ler. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Perceba como Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo não diz o seguinte, há um irmão fulano e tal que está em Corinto. A igreja é a reunião. Quando a igreja de Corinto recebeu essa carta e leu, a liderança leu essa carta, não leu para um irmão específico, na casa do irmão, leu na reunião dos santos. A igreja de Deus é a convocação da reunião do povo escolhido por Deus. E aí ele usa o plural, santificados, chamados santos. E ele continua dizendo, com todos, não com um indivíduo específico, mas toda a igreja. Perceba o que Paulo diz ainda em Filipenses capítulo 4, versículo 15.
Sabeis, pois, isto, ó Filipenses, está no plural, não é um indivíduo específico. Paulo está escrevendo a uma igreja. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, ele não está dizendo nenhum indivíduo, é a palavra grega eclésia, nenhuma reunião, diz ele, se associou comigo, nenhuma assembleia dos santos se associou comigo, no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. A palavra está no plural. Logo, a igreja é a reunião do povo de Deus. E aí nos leva a um outro ponto. A igreja, meus irmãos, não é individual. A igreja são indivíduos reunidos. E aí tocamos num ponto importante. A nossa geração, nós temos visto aí um crescente aumento nos números dos desigrejados. Quem são esses? São aqueles que afirmam ser servos de Cristo, mas que não querem compromisso com a igreja de Cristo. Eles dizem o seguinte: eu sou a igreja. Então eu posso me reunir com um irmão numa lanchonete, e enquanto nós estamos nos alimentando, lanchando, nós podemos discutir teologia, podemos discutir bíblica, e não precisamos de liderança nenhuma. Esses são os desigrejados, que afirmam que para ser igreja não é preciso se reunir com uma liderança formada ou institucionalizada. E há um crescente número dos desigrejados. Mas aí surge uma pergunta: como nós podemos dizer, amamos o noivo, mas não queremos conversa com a noiva? Alguma coisa de errado não está certo. Perceba o que a Bíblia diz. Pode passar aí. Ou antes, pode voltar um pouquinho. Nos textos, pode deixar no... Isso. Olha o que Filipenses diz, capítulo 1, versículo 1, em relação à liderança da igreja. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos. Quem são esses santos? A igreja. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a igreja em Cristo Jesus. Inclusive quem? Bispos e diáconos que vivem em Filipos. A liderança institucionalizada já estava presente na igreja de Filipos. Lá em Filipos, no século I, já tinham bispos e diáconos. O outro texto, Tito, capítulo 1, versículo de número 5. Tito, capítulo 1, versículo de número 5. Fica depois de 1 Timóteo, 2 Timóteo, cartas pastorais, Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Adiante a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre
vós. Quem são esse vós? A igreja. As pessoas, os membros da igreja. Então, nós já percebemos que Pedro também orienta a liderança formada da igreja primitiva. Rogo-vos aos presbíteros que há entre vós, olha como ele se coloca. Pedro era apóstolo, mas aqui ele se coloca como presbítero. Liderança formada da igreja, ou na igreja primitiva. E aí nós temos outros textos, que a gente não tem tempo para ir a todos, mas Atos capítulo 20, versículo 17, Paulo de Mileto mandou chamar os presbíteros de Éfeso, ou seja, meus irmãos, não há base bíblica para afirmar que eu sozinho sou igreja. Não há. Na minha casa, pastor, eu não vou mais para a igreja, eu vou ficar em casa, porque eu sou igreja. Eu vou ficar com a minha casa, nós somos a igreja de Cristo. Não, não há base bíblica para isso. A igreja bíblica é a reunião do povo de Deus. Alguma dúvida, irmãos? Primeiro ponto. Algum comentário? Alguma discordância? Algum desespero? Diga lá, minha irmã. Sim. Sim. Mas o culto, ele é presencial. A transmissão do culto é uma coisa. Culto virtual é outra. Por exemplo, uma das consequências também da pandemia foi igreja no metaverso. A irmã já ouviu falar? Igreja no metaverso. É tipo um óculos que você bota 3D, acho que é isso, né? 3D, como um jogo de videogame. Você entra naquele jogo ali, entra dentro da igreja, e aí você oferta no culto do metaverso, você ouve a pregação no culto de metaverso. Ali não existe base bíblica para aquilo. As pessoas se acomodaram a achar que existe culto virtual e não vir mais para a igreja. Percebeu o erro? Eu sou igreja e eu cultuo a Deus através da internet. Então não vou mais para a igreja, para quê? Se reunir. Não vou mais me reunir, eu vou ficar em casa só assistindo o culto, porque afinal de contas eu estou cultuando virtualmente. A Bíblia não dá base, não temos base bíblica para isso, para culto virtual. Estão assistindo o culto, a transmissão do culto. Assistindo a transmissão do culto. O ponto é, não existe culto virtual. Você pode assistir ou acompanhar o culto de casa, mas não é um culto virtual. Culto é presencial. Por quê? Porque a igreja é a reunião. Não é cada um nas suas casas. Cada um faz a sua ceia, cada um joga água em si mesmo e se batiza. Não tem base bíblica para isso. É a reunião, é presencial, é na reunião do povo de Deus. Isso é igreja. E não o contrário. É por isso que muitas pessoas, nesse entendimento de que eu posso ficar em casa, vou acompanhar o culto e vou cultuar a Deus virtualmente, não tem voltado aos cultos, à igreja. Se eu não me engano, foi o ano passado, o reverendo Robson Grangeiro teve presente na reunião do presbitério, e um dos pontos que ele tocou foi justamente isso. Tem muitos crentes que não voltaram aos cultos presenciais, desde a pandemia. E ele disse que ele percorre o país inteiro, porque além do sínodo do Mackenzie também, e ele conversa com muitos pastores, ele afirmou que a luta de muitos pastores é fazer com que os irmãos voltem aos cultos na igreja, aos cultos presenciais. Quando nós compreendemos o significado bíblico da palavra igreja, nós chegamos à conclusão de que se nós ficarmos em casa, porque nós estamos cansados, ou porque nos acostumamos a acompanhar o culto de casa, nós não estamos cultuando a Deus. Porque não há base bíblica para culto virtual. Nós podemos transmitir o culto, mas o culto ele é presencial. É presencial. Tá bom, irmãos, alguma outra dúvida? Essa foi uma luta que algumas igrejas travaram depois da pandemia. Porque
alguns líderes colocaram a transmissão dos cultos, para que aqueles irmãos, por conta da pandemia, não podiam vir se reunir e aí assistir o culto de casa, através da transmissão. Só que passou a pandemia, as pessoas voltaram ao trabalho, voltaram à universidade, voltaram ao supermercado, mas não voltaram à igreja. Foi uma reunião. Porque na mente dele, ou dela, eles podem cultuar virtualmente. A igreja, ela é a reunião do povo de Deus. Tá bom, irmãos? Segundo lugar, pode passar aí. Segundo lugar, quando eu compreendo qual é o real significado da igreja, biblicamente, isso me faz atentar para o cuidado de pessoas muito mais que cuidado com agendas e programas. O que isso quer dizer? Que quando eu compreendo o real significado da palavra igreja, que é pessoa, reunião, eu invisto mais nas pessoas do que nos programas e nas agendas. Lembra que eu falei isso no estudo desse livro? Pode passar, Igor, por favor. Desse livro ano passado. Muitas das vezes nós estamos tão atarefados com programas e agendas que não nos apercebemos em cuidar das pessoas. Às vezes nós temos um relatório para preencher, e aí nós temos X trabalhos para realizar, porque nós precisamos preencher um relatório. Não é que o relatório é errado, irmãos, mas nós devemos priorizar as pessoas. Qual é a finalidade de realizarmos esse programa? É investir nas pessoas? É vermos o crescimento das pessoas? Ou é apenas para preencher relatórios? Ou porque nós temos que fazer, porque temos que fazer e vamos fazer? Ele diz mais uma vez: talvez o trabalho de treliça tenha predominado sobre o trabalho de videira. Às vezes nós estamos tão atarefados com a treliça que o trabalho de videira vai ficando abafado, vai se acabando, vai se exaurindo. Há comissões, há estruturas, programas, atividades e levantamento de fundos, e muitas pessoas gastam muito tempo em mantê-los funcionando. Pessoas que se cansam, mas tem que fazer. Mesmo cansados, mas tem que fazer. Você conhece alguém assim? A pessoa está cansado. Você percebe que a pessoa está cansada. Mas ele continua a fazer porque ele tem aquele programa, aquela comissão, aquele relatório, aquela estrutura. E aí vem o finalzinho do que ele diz: enquanto que a obra de videira recai sobre os ombros de poucos. Quando nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, eu cuido para que esse corpo cresça de maneira saudável. Eu cuido dos meus irmãos. Eu oro por eles. Eu me preocupo com eles. Eu os amo. Eu os exorto quando eles estiverem no erro. Nós precisamos entender que a estrutura serve à videira e não o contrário. Nós estamos reunidos, meus irmãos, sobre a treliça, mas nós não estamos reunidos em função da treliça. É o contrário. Nós devemos priorizar as pessoas. Isso não quer dizer que agora vamos deixar a treliça cair, né? Devemos cuidar da treliça, mas nossa prioridade deve ser a videira. Quando nós compreendemos isso,
nós amamos as pessoas, nos preocupamos com elas. O que é preocupar-se com uma pessoa? É você estar na reunião dos santos e perceber que está faltando um membro naquela reunião. E por amor à videira, você se preocupa com ela. Você liga, você procura saber, você visita. Pergunta que surge, não precisa responder. Nós temos feito isso. Nós, como igreja, temos valorizado a videira ou a treliça. Nós temos nos preocupado uns com os outros. E esse é o real propósito desse estudo sobre a igreja. É trazer a unidade no meio da videira, do povo de Deus, da reunião. Meus irmãos, nós não somos igreja apenas no domingo e na terça-feira. Nós somos igreja todos os dias. Nós somos crentes, não somente na reunião dos santos, mas fora da reunião dos santos. Com que frequência nós temos investido na vida das pessoas? E aí é o terceiro ponto. Pode passar aí. Quando eu compreendo, meus irmãos, o que significa a igreja, pela palavra de Deus, eu valorizo a igreja. Ou isso me faz valorizar a igreja. Devemos valorizar a igreja porque Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Quando nós compreendemos o que significa ser igreja pela palavra de Deus, nós não falamos mal uns dos outros, porque nós amamos uns aos outros. Vamos abrir 1 João, capítulo 3, versículo 23. 1 João, capítulo 3, versículo 23. Primeira João, capítulo 3, versículo 23. Todos acharam? 1 João, capítulo 3, versículo 23. Vamos ler todos juntos? Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos, segundo o mandamento que nos ordenou. Amar uns aos outros não é escolha, é ordem. É ordem. Foi uma ordem que ele deixou. É um mandamento do Senhor. Logo, se nós não amamos uns aos outros, nós estamos desobedecendo o mandamento de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você agora tem que passar a mão na cabeça do seu irmão, no erro dele, porque você o ama. Pelo contrário, quem ama, corrige. Não é? Quem ama, repreende. Esse é um fato importante. Por isso que nós estamos reunidos como corpo de Cristo. Porque quando um membro está fraco, aquele que está forte, fortalece o fraco. Quando um membro erra, aqueles membros do corpo de Cristo o corrigem, o repreendem, o exortam, por amor. Paulo diz isso escrevendo em Efésios capítulo 4, finalzinho do versículo 2.
suportai-vos uns aos outros em amor. Só Deus, meus irmãos, para nos unir, para nos reunir como igreja. Só Deus. Porque imagine comigo, vamos botar uma média, 100 pessoas totalmente diferentes umas das outras, que pensam diferente, que têm desejos diferentes, que têm pedidos de orações diferentes, que têm sentimentos diferentes, que têm atitudes diferentes. Uns são mais mansos, mais calmos, outros são mais explosivos. Só Deus. Não é? Por isso que nós somos igreja. Pode passar aí. A igreja, lembra dessa foto? A igreja visível, meus irmãos, militante, não é perfeito. Quem é a igreja visível? Uma parte está aqui nessa foto aí. Tem uma parte da igreja visível aí, da igreja militante. Pois bem, deixa eu aplicar isso para as nossas vidas. Esse povo aí, eles não são perfeitos. Nenhum deles são perfeitos. A começar do azulzinho lá de trás. Nenhum, não são perfeitos. Mas o valor da igreja está no preço pago por ela, e não nas pessoas que fazem parte dela. Vou repetir. A igreja visível, militante, não é perfeita, mas o valor da igreja está no preço pago por ela, e não nas pessoas que fazem parte dela. A quarta igreja não é valorizada por causa das pessoas, mas por causa do sangue de Cristo Jesus. É isso que Paulo diz, Pedro, e eu gostaria de convidar os irmãos a abrir 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 19. Pode passar aí, vou aproximar. Encerrou, né? Obrigado. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19. Vamos ler todos juntos? Se os irmãos não encontraram, está aqui. Já está no Data Show. Vamos lá. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas esse foi o valor pago pela igreja. Precioso sangue. Ele é mais precioso do que coisas corruptíveis, como prata e ouro. A igreja foi resgatada pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito nem mácula. O sangue de Cristo. E é esse sangue que nos une. As nossas imperfeições, as nossas fraquezas, os nossos sentimentos, é o sangue de Jesus que nos une. Por isso, meus irmãos, eu encerro, que nós possamos valorizar a igreja, que nós possamos amar a igreja. Aí a igreja somos quem? Nós. Que nós possamos nos valorizar, que nós possamos nos amar, que nós possamos andar unidos para a glória do Senhor